Olá, pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos falar sobre ética médica e ética para estudantes de medicina. Mas antes, se você não assistiu à aula de ética, de evolução da ética, da história da ética, até chegarmos à bioética, eu sugiro que você vá até a aula para que você entenda melhor esse contexto e esses fundamentos que nós vamos trabalhar aqui, que é o contexto da ética médica, tanto para o estudante de medicina quanto para o médico. Então, vamos falar aqui sobre a questão ética nesse campo. O curso de medicina é o único curso que possui um código do órgão oficial direcionado ao estudante de medicina. E nós, compreendendo as questões da bioética, as preocupações com relação ao comportamento, compreendendo também a saúde hoje, que olha o sujeito humano, né, de uma forma integralizada, considerando os fatores biopsicossociais, considerando os determinantes sociais, entendendo as políticas nacionais de saúde, especialmente das estratégias da saúde e família, nós entendemos do porquê esse direcionamento e preocupação do Conselho Federal de Medicina com relação à postura do estudante. Pois se a gente vê lá nos princípios, nas diretrizes que envolvem a bioética, nós trabalhamos com esse conceito de humildade, de corresponsabilização, de responsabilização, da atuação intercultural, interdisciplinar e de todos esses fatores que vão embasar diretamente esse pensamento e essa construção, não só do código de ética médica do profissional, mas também do estudante de medicina. Bom, então, aonde nós começamos? Primeiro, precisamos entender quem é o Conselho Federal de Medicina, o que ele faz e por que ele estabelece essas regras médicas, regras de ética e conduta médica. Bom, o Conselho Federal de Medicina, ele é ali um bracinho, a gente pode dizer que ele é um órgão federal, tá? Fundado em 1951, que tem como objetivo fiscalizar e normatizar a prática médica no Brasil, isso em todos os aspectos. Então, ele vai normatizar e regulamentar a profissão médica, ele vai dar o nosso crachá, o nosso número para atuação profissional, que é o nosso registro funcional. Ele fornece, né, ele tem uma ampla biblioteca, ele tem as revistas científicas, promove eventos, promove formação continuadas e fazem, né, diretrizes e normativas, participa dos protocolos do Ministério da Saúde, ou seja, ele é um órgão federal que vai atuar em todo o processo de regulamentação médica. Para o exercício da medicina, impõe-se a inscrição do Conselho Regional do respectivo estado, território ou distrito federal. Ou seja, eu tenho aqui o Conselho Federal de Medicina. Aqui em São Paulo, eu tenho o Conselho Estadual de Medicina de São Paulo, tá? Então, para que eu possa ter atuação médica, eu tenho que ter o registro, tá, do CFM, ou aqui dentro da Secretaria do Estado de São Paulo. Desta forma, o que significa a ética, esse código de ética médica desse instituto, ou desse órgão, dessa instituição? Significa que a não atenção ou não atendimento a esses princípios éticos podem fazer com que você não venha atuar no campo da medicina ou ainda perca o seu registro para atuação. Ou seja, você não vai poder atuar como um médico caso haja um processo ou haja uma inconformidade. Então, essa questão da ética médica e a ética para estudante de medicina é uma coisa que deve ser muito observada e de uma apropriação muito relevante para todos nós que estamos galgando esse caminho da medicina. Ok? Bom, o Código de Ética Médica, tá? O que ele faz? Ele estabelece de forma positivista os limites, os deveres, os direitos com que os médicos precisam observar nas suas relações entre si, com os pacientes, com a indústria e com a sociedade, nas diversas esferas possíveis do exercício da medicina,
atendimento, ensino, pesquisa e gestão. Então, nossa atuação, a gente tem que ir lá na aula de ética, que a gente vai ver que ética é essa conduta, né? Essa normativa, essa virtude, esse direcionamento que a gente deve seguir. No caso do Código de Ética Médica, nós vamos ver que essa ética médica ela vai embarcar toda a nossa vida. Então, se antes tínhamos uma postura em determinados assuntos, agora, dentro da ética médica e da ética do estudante de medicina, nós não podemos ter, incorrendo aí o risco de sanções por parte do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente vai trabalhar aqui códigos vigentes, tá? Hoje, se você quiser saber passo a passo ali, ler direitinho o Código de Ética Médica, vai lá no site do Conselho Federal de Medicina e hoje, 2023, a gente tem aqui o Código de Ética de 2019 e 2018, né? Tá colocando aqui modificado com algumas resoluções. Ele é um código que ele demorou 3 anos para ser discutido com muitos e muitos profissionais. Lá no começo do código tem toda a mesa, né, de diretrizes, de discussões que abarcaram todos os artigos que estão lá para direcionar a conduta e disciplina ética. Então, uma coisa interessante, por exemplo, é que um médico, agora, depois desse código, ele não pode estar vinculado com nenhum tipo de ofertar, por exemplo, com parceria de uma indústria, ofertar próteses que ele faz parceria, ele não pode mais fazer isso. Então, em algumas áreas, por exemplo, eu vou aplicar um procedimento no paciente, mas eu tenho aqui o meu determinado produto, a minha determinada linha. Em outras áreas, os conselhos federais não vão ter essa não só regulamentação, mas como fiscalização tão intensa como tem o Conselho Federal de Medicina. Então, uma das coisas novas que o Código de Ética Médica trouxe é justamente isso, a questão dos laboratórios, das próteses, que são direcionadas ali de acordo com o médico, ou eram direcionadas, né? Então, por exemplo, ia colocar uma prótese, o médico já tinha, né, um laboratório, uma linha específica que ele escolhia, e aí você era obrigado a colocar aquela prótese que ele indicava. Hoje, o Código de Ética Médica, desde 2019, fala que não pode fazer isso. Então, são algumas coisas que é importante você considerar para o seu exercício profissional. E, como eu disse, medicina é um dos únicos cursos, né, que, na verdade, é o único curso no Brasil que o Conselho Federal Institucional, né, da Regulamentação Profissional, se preocupou em fazer um código de ética especialmente para estudantes de medicina, para que ele já possa se habituar, né, em alguns aspectos, dentro daquelas questões da ética e da bioética, que nós abordamos no outro vídeo, da sua razão de ser, da sua existência, da sua atuação profissional. A gente vai ver que, falando de medicina, não é só campo profissional, atua em larga escala na espécie pessoal, de tratamento com os demais, com o meio ambiente, com os colegas de trabalho, faz um direcionamento bem forte. Como eu falei, ele é passível de sanção caso a gente incorra a quebra de algumas questões desse código de ética. Bom, então vamos lá. O Código de Ética Médica, quando você já for um profissional, ele é composto de 117 artigos. Esse aqui de 2018 e 2019, tá? Levou mais ou menos 3 anos para ser discutido e ele traz nessas disposições, são 14 disposições que trabalham com os princípios fundamentais, e esses princípios fundamentais, ele englobam questões que vão desde do contato desse médico, que esse médico deve ter com relação à equipe de trabalho, com relação à atuação dele profissional, relação com o paciente, a questão de conversa, né, com o paciente, a questão de atendimento integralizado, a responsabilidade. Então, vai colocando ali os princípios fundamentais dentro das questões bioéticas, do respeito absoluto, da não discriminação, da interculturalidade, da responsabilidade da sua profissão, da sua responsabilidade com relação a si, aos outros e ao meio ambiente, sim, até ao meio ambiente. Vai falar sobre os direitos dos médicos, a responsabilidade do profissional, a responsabilidade deste profissional na defesa dos direitos humanos, defesas e não só a defesa, mas também a observação dos direitos humanos,
A relação com pacientes familiares, trata a questão do sigilo, a doação de transplante de órgãos e tecidos, relação entre os médicos, né, profissionais, o que você faz quando você não concorda com outro médico, por exemplo, que desde que tem ali uma questão ética que você tem que observar, e você só pode ter uma ação controlada, né, justificada, caso ele não só não observe alguns dos padrões éticos, como também coloque em risco a vida do paciente. Então, você tem que ter cuidado ao se referir. Fala sobre remuneração, sobre o sigilo, sobre os documentos médicos, sobre a auditoria e perícia médica, o ensino e pesquisa médica, a publicidade, então direciona o que você pode fazer ou não fazer, e as disposições gerais. Então, aqui no Brasil nós temos algumas regras, por exemplo, que não tem em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o médico pode fazer propaganda dele, do consultório, fazer antes e depois. Aqui no Brasil, nós não podemos. Se nós fizermos isso, propaganda médica, precificação na internet, tudo isso, nós seremos autuados pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Muito importante isso. Então, como eu falei, algumas profissões, algumas regulamentações, alguns procedimentos que vêm de outras áreas podem fazer isso, ou não tem uma regulamentação específica. No Conselho Federal de Medicina, nós já temos. Então, você tem que tomar muito cuidado até com o que você comunica no campo da medicina. Bom, aqui nós vamos falar diretamente sobre o Código de Ética Médica do Estudante de Medicina. Então, ele é um código recente, também vem dessa época, de 2018. Teve uma discussão em cima dele, de sua idealização, que fizeram mais ou menos 2 anos de discussões para que ele pudesse sair da forma com que ele saiu. Então, ele foi organizado em 18 princípios, sendo 6 eixos e 45 artigos, tá? Então, quando começa ali falando de princípios, né, quais são as questões que norteiam os 6 eixos e os 45 artigos que vêm depois, ele vai trazer alguns pontos principais dentro de 18 tópicos, né, ou 18 alíneas, né, que vai dizer quais são os princípios que norteiam todo o resto da confecção, elaboração desse código de ética do estudante de medicina. Lá no próprio manual, ele diz o seguinte: apesar dos estudantes ainda não poderem ser alcançados pelo Código de Ética Médica, alcançados no sentido de punição, o Conselho Federal de Medicina e as entidades estudantis vinculadas ao ensino nessa área de conhecimento entenderam ser oportuno elaborar uma Carta de Princípios Universais aplicáveis a todos os contextos, para estimular o desenvolvimento de uma consciência individual e coletiva, propícia ao fortalecimento de uma postura honesta, responsável, competente e ética, resultando na formação de um futuro médico mais atento. E esses princípios básicos para a atividade profissional e a vida da sociedade. Assim surge o Código de Ética do Estudante de Medicina, formado por 45 artigos organizados em 6 diferentes eixos. Então, a gente vê aquilo que eu tinha falado anteriormente, que esse código ele já estabelece ali um norteamento consciencial, que é para direcionar a consciência do estudante de medicina do porquê. Qual é a postura do médico? Por que você está fazendo medicina? Quais são as razões e os critérios que você vai ter que observar, principalmente depois que você for médico, porque quando você for médico, o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, ele vai te alcançar e aquilo passa a ser uma nova lei para a sua vida. Bom, algumas coisas são interessantes. Dentre os princípios fundamentais que vão nortear, são 18, a gente não vai colocar os 18 aqui, eu coloquei os que mais chamam a atenção e que mais a gente pode fazer aqui um compilado, que é estar a serviço da saúde, do ser humano e da coletividade sem discriminação e com sigilo. Se a gente vê lá os princípios, né, os norteamentos da bioética, e não só da bioética, mas da saúde, baseada nos determinantes sociais da saúde, da humanização da saúde, a gente vai ver que tudo isso está na mesma teia, né? Tudo isso está trabalhando em conjunto, de certa forma. E aqui eles vão falar muito na questão não só do sigilo, mas do respeito. Nós, estudantes de medicina,
Não podemos ter qualquer tipo de desrespeito, discriminação, qualquer tipo de pressupostos que possam levar ao julgamento, ou qualquer tipo de comportamento ou pensamento que não se tem aqui, ó. O compromisso humanístico e humanitário, sempre direcionado à promoção da saúde, do bem-estar, do desenvolvimento social, das melhorias dos serviços de saúde, tanto individual quanto coletiva, no aprimoramento intelectual e investigação sobre sua carreira, participação solidária em movimentos que auxiliem a saúde, respeito com os colegas, atitude ética na produção do conhecimento científico, principalmente que envolvam animais e seres humanos, divulgação do códigos aos meios estudantes, jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade, e não concordar com a mercantilização da medicina. Então, se você é um estudante de medicina e não tem esses princípios dentro de você, agora é a hora de você já começar a implementar esse novo direcionamento. Então, eles estão divididos em 6 eixos. Então, o primeiro eixo, ele vai falar sobre a relação do estudante e a instituição de ensino. E ele vai falar aqui que cabe ao acadêmico a pesquisa, né, e o estudo e a investigação para o seu aprimoramento e conhecimento da área da medicina. Então, a instituição, ela cabe sim, ela vai fornecer laboratório, fornecer mecanismos, fornecer parceria, fornecer meios para que o estudante crie o conhecimento da medicina, mas cabe ao estudante e é responsabilidade do estudante se garantir no conhecimento para a atuação da prática. E vai falar também sobre a postura, a vestimenta adequada, já que, como futuros médicos, o estudante, ele causa impressão, ele tem um impacto social, então ele tem que se preocupar com relação à sua vestimenta, à sua conduta. Ao atuar nos campos, né, não só da universidade, da escola de medicina, mas também nas questões, nos outros ambientes que a gente é exposto para aprendizagem, tem que estar com identificação visível, tem que recorrer, né, tem que sempre trabalhar com as questões de biossegurança e recorrer quando encontrar alguma situação que não tenha biossegurança. E também tem que ter, cabe à instituição aqui de ensino fornecer o conhecimento técnico, administrativo e de gestão da saúde para esse estudante. Então, muitas vezes, alguns estudantes reclamam, puxa, mas a faculdade está querendo que eu aprenda alguma coisa de gestão, eu não quero ser médico para ser gestor. Mas, na verdade, é uma diretriz aqui do Conselho Federal de Medicina desenvolver essas habilidades do estudante. Aqui, uma coisa que eu achei interessante é que tanto na parte do eixo da relação do estudante com a instituição de ensino, quanto dos professores, ele fala, inclusive, que cabe ao aluno, no momento das aulas, evitar até a utilização do celular, tá? E utilizar o celular, se for em extremos casos, mas de preferência não utilizar para estar ali prestando atenção no professor. Uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse código aqui também é com relação a foto, imagem, vídeo dos professores, não pode tirar, não pode dar aula, no meio da aula, não pode gravar, a não ser que o professor ou a instituição autorize por escrito. É muito interessante porque está no Código Federal, do Código do Conselho Federal de Medicina, direcionado aos estudantes. Fala com relação ao eixo de relação do estudante com o cadáver. Então, seja peça de cadáver, seja corpos frescos, seja outros tipos de situações, né, que o estudante vai estar frente, seja no momento ali do curso mais avançado, ele tem que ter respeito com aquela vida, com aquele cadáver, com o ser humano. Então, tirar foto não pode, fazer piadinha, passar em grupo social, nem pensar. Relações interpessoais do estudante, ele vai falar dessa questão da amistosidade, da questão do não preconceito com nível, da turma A, da turma B, com relação a você ter preconceito com outras instituições, então eu estou aqui, eu presto mais do que o fulano que está lá, não pode também, já é uma diretriz aqui
do Conselho de Medicina voltado ao estudante, tá? Por fim, a gente fala da responsabilidade com estudo e formação. Então, ele fala lá no primeiro, e aqui ele foca mais ainda, que é onde ele vai falar da questão do professor, da utilização, do não respeitar, né? Então, quando ele está ali, a prática, né, o ensino da saúde é uma coisa muito séria, porque a gente vai interferir, a gente vai lidar com vidas, lidar com humanos, e a gente precisa estar com atenção plena nas aulas e nos conteúdos, tendo a responsabilidade, né, não só da instituição com a gente, mas a gente da instituição, de garantir com que o nosso ensino esteja ok. Tem também no eixo 5, a relação do estudante com a sociedade, com toda a sociedade que o cerca, inclusive com o meio ambiente, né? Participação em movimentos, não só a classe, com relação aos direitos humanos, ao meio ambiente de uma forma geral, a atuação ativa para construir uma sociedade melhor. Em todos eles vem trazendo eixos, né, e princípios lá daquelas discussões da bioética que nós trabalhamos na outra aula. Então, o Conselho Federal de Medicina, através desse código, ele quer realmente formar novos cidadãos, novos profissionais médicos com novas posturas que sejam adequadas a uma sociedade melhor, a uma sociedade revitalizada. E, por fim, a relação do estudante com a equipe profissional. Ele bate muito na questão da humildade, no saber ouvir, no saber atuar. Aqui no código, ele fala sobre a responsabilidade do aluno com relação ao seu conhecimento, até para poder agir. Então, ele vai ter o ambiente de trabalho, só que ele tem que ter consciente, ele vai entrar apenas onde ele tiver segurança que ele pode agir naquele momento, sempre supervisionado. Outra coisa, estudante de medicina não é médico e não pode se identificar como médico, porque senão ele está cometendo o exercício ilegal da profissão, e o próprio CFM, o Conselho Federal de Medicina, vai atuar com relação a esta condição de estudante, tá certo? Eu acredito que os principais pontos e eixos que nós trabalhamos são aqueles que devemos observar. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até mais. Yeah.